Agora, o Bolsonaro, infelizmente, eu não tenho absolutamente nada de bom a dizer acerca dele. Não tenho mesmo. Nem dele, nem dos filhos dele. Eu sei histórias da família, dos filhos dele, porque eu tenho um sobrinho que morou no prédio deles, na Tijuca, há muito tempo. São coisas impensáveis que os garotos faziam, violentas, perversas, abusos de várias naturezas, e você pode entender até o último grau desses abusos. Então, antes dele ser qualquer coisa, eu sempre achei o Bolsonaro o maior idiota da política brasileira. É um cara burro, e ele tem uns pequenos lampejos assim de piadismos. Ele é rápido. Ele é carismático. E ele solta aqueles piadismozinhos dele. Mas aquilo, coitado, a mulher dele tá que não aguenta mais. Eu não sei se ela aguenta um segundo mandato. Porque eu sei, a gente mora lá em Brasília, todo mundo vem. E crente é um problema. Porque eu sou pastor e lá dentro da casa dele tá cheio de crente. Aí os caras vêm para você e dizem: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo lá. E eu ouço cada história de intervenções que já houve, pedindo a ela para esperar o mandato acabar, para não fazer isso, não vai prejudicar muito, mais ainda e tal. Eu não vejo. Eu sei, já me apresentaram a primeira esposa dele, eu não conheço a segunda e nem conheço pessoalmente a Michele. Mas ele é um cara daquele jeito, não consegue tratar bem nenhuma mulher, cara. Um sujeito que trata as mulheres como ele trata, que diz assim: eu acabei tendo uma filha mulher porque errei lá no negócio, acabou, atingi errado, saiu uma menina. Não sei o que e tal. Deu uma fraquejada. Deu uma fraquejada, saiu uma menina. Então, eu lamento muito que ele seja assim. Eu oro para que ele não se reeleja. Caio, por que toda bancada evangélica, e não só a bancada evangélica, mas todos os pastores, a igreja que eu ia, unanimemente todos os evangélicos são completamente a favor dele? Por quê? De onde vem isso? Por causa do pinto e da pepeca. Como assim? Pinto e da pepeca. Por que o George Bush foi reeleito? Depois de todas aquelas misérias que aconteceram no governo dele, porque ele prometia que não iria legalizar o casamento gay. Então, o evangélico, você sabe disso muito bem, pensa assim: se nós não brigarmos contra aquilo que Deus chama de abominável, se nós silenciarmos e não fizermos uma guerra, uma cruzada, Deus vai nos amaldiçoar e amaldiçoar o país inteiro. Então, não tem nada a ver com ideologia, nem com elaborações sofisticadas. Tem a ver com a promessa que ele fez de costumes. Botou a Damares lá: meninos usam azul, meninas rosa, binários, e aquilo ali é a grande plataforma dele para os evangélicos. Você ouve esses pastores falando, eles dizem isso. Em segundo lugar, eles dizem que o Lula é comunista e que vai trazer o comunismo para o Brasil. A terceira coisa que eles dizem é que essas manifestações de tolerância, de inclusividade, de igualdade de gays, LGBTIK+, seja lá o que for nesse degradê que só cresce, é tudo obra do demônio, e se a gente não luta contra isso, a família vai morrer. A família, para eles, tem que ter um pau e uma pepeca. Isso é família, é um homem que mete numa bolseta. E aí... Bolseta. Numa bolseta. E aí tem uma família. Não importa se o cara tem uma monogamia sucessiva, trocou de não sei quantas mulheres, trata mal os filhos, mas tem uma família modelo. Família para eles, gay, por exemplo, o meu amigo querido, o Fabiano Contarato, queridão do meu coração, e eu amo o Fabiano, homem bom. Para ele, o Fabiano não tem uma família, porque é casado com outro homem, os filhos são adotados. Quando eles começarem a ver, os evangélicos, duas mulheres terem filhos delas próprias
irem num banco de dados de sêmen e cada uma delas pegar um sêmen do mesmo doador e tiverem filhos daquele sêmen que nasça parecido com elas, aí é que vai ser um pandemônio. O diabo entrou na genética, isso e aquilo. E é inevitável, já está acontecendo, vai acontecer. E aquilo que Jesus não mencionou não é tema para mim. Qual é a pauta de Jesus? É a questão. Os evangélicos odeiam a pauta de Jesus. A pauta de Jesus é: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu fui refugiado, foragido e me acolhestes. Eu fui preso e me visitastes. Eu fui enfermo e foste ver-me. Essa é a pauta de Jesus. Não tem nada a ver com sexismo, etnicismo de qualquer natureza. Paulo diz: pois em Cristo não há nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem judeu nem grego, nem cita, nem nenhum outro etnicismo que se possa conhecer. Em Cristo todos são um. Isso inclui homens que têm outras pulsões, mulheres que têm outras pulsões, tanto quanto homens e mulheres que têm pulsão heterossexual uns pelos outros. Família não é mais e não pode ser, e na realidade nunca foi, totalmente caracterizada pelo DNA. O DNA, os romanos não levavam a sério o DNA. Você vê a quantidade de gente que foi feita herdeira de imperadores que eram filhos adotivos, que não tinham nada a ver com o DNA do cara. Você tinha imperador gay que tinha um filho adotivo para substituí-lo todo o tempo. Em Israel também tinha um pouco mais de DNA até Jesus chegar. Com Jesus tem aquela história de Marcos 3, que a Maria e os irmãos ouviram dizer que ele não tinha tempo nem para comer nem para beber, que estava curando gente o dia inteiro, não dormia. Aí os irmãos disseram: olha, esse menino tá doido, mamãe. Aí a Maria disse: vamos lá prendê-lo. Tá escrito aí, leia aí Marcos 3. Aí diz que eles chegaram onde Jesus estava, aí Maria mandou um recado. Tava uma multidão que não dava nem para entrar, e ele lá dentro com um monte de gente. Aí Maria mandou dizer: diz para ele que a mãe e os irmãos dele estão aqui fora para ele vir aqui já já. Aí chegou lá, alguém deu esse recado. Aí ele olhou em volta, nos olhos de cada pessoa na sala, foi vendo, olhando, calmamente disse: minha mãe? Meus irmãos? Aqui está minha mãe. Para uma mulher da sala, para as mulheres da sala. E aqui estão os meus irmãos, pois minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam. Esses são as minhas mães e os meus irmãos. E aí Maria, que tinha filhos, porque Jesus era o primogênito, e se diz lá em Marcos, no capítulo 1, que José não transou com Maria até que ela desse à luz ao seu filho primogênito. E o resto dos evangelhos falam os nomes dos irmãos, das irmãs, de todo mundo. Isso aí foi um dogma que criaram já muitos séculos depois da Maria virginal, eternamente virginal. Mas é um dogma religioso que não se sustenta nem diante do que os judeus chamavam de bênção. Porque bênção para os judeus era poder ter filhos. Filhos eram o teu seguro de vida. Porque você ia ficar velho e os teus filhos iam cuidar de ti. Então, Jesus é que morrendo na cruz, Maria estava em pé lá, e João, Maria e várias mulheres, e João do lado dela. E Jesus, uma das últimas palavras de Jesus foi essa. Olhou para Maria e com o olho, ele estava crucificado, falou: eis aí o teu filho. E era João. Aí falou para João: eis aí a tua mãe. E o evangelho diz que daquele dia em diante João a tomou e a levou para casa e foi filho dela, e ela foi mãe para ele até a morte dela. Ela morreu com ele e ele ficou velhinho e morreu exilado na ilha de Patmos como preso político, porque pregar o evangelho no Império Romano era considerado um ato político.
porque eles chamavam Jesus de Curios, de Senhor. E Curios era só o imperador. E aí a mensagem do evangelho virava uma subversão política no Império Romano e a perseguição cantava solta. Então, cara, quem não entender a mudança e as mudanças, a gente deixou um planeta para trás, a gente já deixou vários aeões civilizatórios para trás e a gente entrou num outro. E eu creio que o Evangelho, Jesus disse, eis que eu estou convosco pelos séculos dos séculos, ou seja, pelos aeões dos aeões, por todas as mudanças civilizatórias, a minha pertinência, a minha presença estará com vocês.